Eurico Gaspar Dutra, mais conhecido como Dutra, 16º presidente do Brasil. Ele nasceu em Cuiabá em 18 de maio de 1983 e faleceu no Rio de Janeiro aos 91 anos em 11 de junho de 1974. Foi presidente em 2 de dezembro de 1945 pelo partido PSD, Partido Social Democrático, e em coligação com o partido PTB, Partido Trabalhista. Seu vice era Nereu Ramos. Seu mandato durou de 31 de janeiro de 1946 até 31 de janeiro de 1951. Estava havendo uma grande inflação, que estava tomando conta dos centros urbanos. Então, Dutra resolveu criar o Plano SALT, que era voltado para o desenvolvimento dos setores de saúde, alimentação, transporte e energia. Porém, não deu certo. As realizações e acontecimentos que ocorreram no governo Dutra, o rompimento de relações com a União Soviética, o alinhamento com os Estados Unidos da América, o fechamento do Partido Comunista e a cassação de mandatos dos parlamentares desse partido, o fechamento de sindicatos e a prisão dos sindicalistas que faziam oposição ao governo. A criação da Escola Superior de Guerra, que tinha como foco a formação de oficiais militares, e a criação do Plano SALT, que tinha como objetivo a alimentação, a saúde, a energia e o transporte, só que por falta de recursos, só alguns setores foram realizados. E a construção da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a atual presidente Dutra, e a construção da rodovia que liga a Bahia ao Rio de Janeiro. Teve a instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, visitou em 1950, onde tratou de questões econômicas, diplomáticas e políticas. Durante o seu governo foi criado o Estatuto do Petróleo. Em abril de 1946, seu governo proibiu os jogos de azar no território nacional. No governo de Dutra, foi estabelecida a Constituição de 1946, que na verdade reafirmava as liberdades garantidas na Constituição de 34. As suas características foram o restabelecimento das eleições diretas para todos os cargos públicos, igualdade de todos perante a lei, liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamentos, liberdade de crença e garantiu defesa às pessoas acusadas. Em termos econômicos, Dutra adotou medidas conservadoras seguindo o liberalismo econômico. Com isso, ele liberou as importações e desfez órgãos estatais de planejamento, mas isso gerou aumento na inflação e desordenou as contas públicas. Já que esse plano não deu certo, ele resolveu abandoná-lo e adotar novamente o modelo getulista. Vargas assumiu o poder tendo que lidar com a crise econômica herdada por Dutra, sobretudo com o aumento da inflação. Mas em pouco tempo ele conseguiu diminuir o índice de inflação. Vargas contava com investimento para obras de infraestrutura dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos estavam preocupados com a expansão do comunismo, sem se preocupar com o desenvolvimento da América Latina. O presidente retomou o projeto nacionalista e desenvolvimentista, criou a Petrobras, fundou o Conselho Nacional de Pesquisa, lançou as bases de fundação da Eletrobras e fundou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Naquele momento, a sociedade brasileira valorizava o nacionalismo econômico e a democracia. Havia crenças de que as empresas estatais seriam importantes para o desenvolvimento do país. O PTB e os movimentos nacionalistas defendiam esse projeto para o país. Porém, outros grupos políticos estavam interessados em outros projetos, como, por exemplo, não intervenção do Estado na economia e o liberalismo econômico. Esses setores sociais estavam identificados com a UDN.
A campanha O Petróleo é Nosso levou vários grupos nacionalistas às ruas em apoio à fundação estatal. Vargas enfrentou uma série de dificuldades. Primeiro foi a campanha de empresas estadunidenses contra o café brasileiro. Isso acabou gerando uma queda do preço internacional do produto e acabou prejudicando a economia brasileira. Outro problema foi a greve que ocorreu em São Paulo em 53, conhecida como a greve dos 300 mil. Com a inflação, os salários dos trabalhadores ficaram defasados. E a resposta para isso foi a nomeação de João Goulart para o Ministério da Fazenda. A oposição udenista passou a atacar João Goulart porque abriu o diálogo com os sindicalistas. Ele apresentou um projeto de aumentar o salário mínimo em 100%. Só que com pressões ele acabou tendo que se demitir, só que Vargas acabou fazendo isso depois. Os udenistas não aceitaram a volta de Vargas no poder pelo voto popular, e o mais crítico era o jornalista Lacerda. Sem que Vargas soubesse, o chefe de segurança do Palácio do Catete contratou um pistoleiro para matar o Lacerda, só que ele acabou matando a segurança dele. Com isso, os udenistas tinham a intenção de provocar a renúncia de Vargas, botando a culpa desse crime nele. Vargas resistiu à humilhação enquanto pôde, mas no dia 24 de agosto, militares das 3 Forças Armadas exigiram sua deposição e no amanhecer do dia seguinte ele se suicidou com um tiro no peito. Uma carta, chamada Carta Testamento, foi deixada com a explicação do suicídio dele. Vargas alegava que os opositores tramaram um golpe contra os trabalhadores. Isso ocasionou muito tumulto e muita revolta popular.